Bom, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui fazendo esse vídeo só com áudio. E mais uma vez algo que vai dar polêmica, vai dar críticas, vai mexer com pessoas, com lideranças que há muito tempo enraizaram esse pensamento e essa doutrina que não é bíblica na igreja. Alguns irmãos já entenderam a verdade, mas poucos têm coragem de falar. E eu não estou aqui me colocando como um arauto, o dono da verdade, não é isso. Mas a Bíblia em momento algum manda a gente se calar quando Deus nos revela a verdade, quando Deus nos mostra a palavra. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Porque Deus não mudou, a palavra dele não mudou e ele continua dizendo que é através da verdade que o povo é liberto. Então, para que o povo seja liberto através da verdade, tem que ter quem pregue, tem que ter quem tenha coragem de falar a verdade que a Bíblia mostra. Não ficar com medo de magoar esse ou aquele menino na fé, ou de confrontar esse ou aquele mercenário, ou esse ou aquele falso profeta. Não, é para falar a verdade. Na Bíblia toda a gente encontra Deus levantando homens para confrontar aqueles que não estão pregando a verdade, para tirar o povo do engano. Em muitos casos, alguns irmãos, não é nem que sejam mercenários. Às vezes é falta de entendimento da palavra, na maioria dos casos. Às vezes é falta de ler a Bíblia. É muito curso de teologia, é muita coisa, é muito diploma e pouca palavra, pouca revelação da palavra. É muita repetição do que aprende com esse ou com aquele líder, mas poucos vão na Bíblia ver o que a Bíblia diz. Então, o assunto de hoje e o título que eu vou dar para esse vídeo é: Jesus serviu a Santa Ceia para um endemoniado. Amém? Isso está na Bíblia? Tá, pastor. E não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia mostra. Então não, mas eu acho que tem que ser assim, eu acho que lá não me ensinaram assim. Eu sei, irmão, não importa o que te ensinaram, se não concorda com a Bíblia, não faz e nem fica defendendo o que a Bíblia não diz, nem o que a Bíblia não mandou fazer. Porque tudo isso é doutrina e regra de homem. Tudo que passa além daquilo que a Bíblia diz que é doutrina de demônio, não vem de Deus. Alguns se colocaram na igreja como os porteiros do céu. Parece que é eles que determinam quem entra no céu e quem não entra. Não sou eu que determino quem entra no céu. É Jesus. É Ele ainda o dono da igreja. Ele ainda é o dono das ovelhas. E é Ele ainda que conhece o coração de cada um. Então eu não posso incutir ou colocar na igreja regras que a Bíblia não diz. Amém? Mas vamos ao texto. Em Lucas... Deixa eu pegar aqui. Lucas 22. Lucas 22 diz assim, ó. Um pouquinho antes de ir para a Santa Ceia. Entrou, porém, Satanás em Judas. Lucas 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então esse aqui não era qualquer outro Judas, era o Judas que ia atrás de Jesus. E diz o texto que o demônio entrou no coração dele. E daqui ele foi para a ceia. Então quer dizer o que? Ele foi para a ceia endemoniado. O demônio não entrou nele depois da ceia, entrou antes. E Jesus negou a Santa Ceia para ele? Não. E daí aqui, ó, em Lucas 22, lá no 21, já depois que Jesus serviu a ceia, diz assim, ó: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Irmão, Jesus já sabia quem ia trair. Depois Judas sai da mesa, vai lá fazer o que tinha que ser feito. E Jesus continua falando com os discípulos ali. Depois ele avisa Pedro. Lá no 31 ele diz assim, ó: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces.
Jesus, o Filho de Deus, que Deus deu autoridade para ele no céu e na terra, sem pecado, e tinha autoridade para fazer, e ele conhecia o coração de cada um que estava naquela mesa. Sabia que que Judas estava ali endemoniado e que ia sair da mesa para trair ele. Pedro ia negar 3 vezes ele naquela noite. Jesus não disse: ó, vocês dois aqui, ó, vocês não vão poder participar desse sangue e desse corpo, desse pão, porque vocês estão em pecado. Eu sou filho de Deus aqui e eu conheço o coração de vocês, então vocês não podem estar participando. Vocês dois estão fora. Quando vocês se consertar com Deus, vocês participam. Jesus não fez isso. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque há muito tempo eu ouço falar, e já vi irmãos chegar na igreja, porque por vir de alguns lugares onde colocava alguma regra, porque cortou o cabelo, porque não está de saia, porque isso. Eu não estou batendo na igreja, irmão. Eu não estou batendo em ovelha, eu estou confrontando aqueles que eram para estar pregando sua verdade. Oséias 4,6 diz que o meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento, é o povo de Deus. E ali diz que é por causa que o sacerdote não quis pregar sua verdade. Não é só porque o povo não quer ouvir a verdade. Em muitos lugares é porque o povo está ali com sede, quer aprender, mas quem está no altar não quer ensinar a sua verdade. Fica pregando com a liderança manda, fica pregando com medo de perder o cargo na igreja, de perder o salário, para não confrontar a liderança, e deixa de pregar a verdade, o povo sofrendo, morrendo, por falta de conhecimento na palavra. Não pode participar da Santa Ceia. Jesus só quem não participar do corpo e do sangue não tem parte comigo. Não é para ter comunhão com a igreja, porque não está em comunhão com a igreja. Irmão, nunca foi porque era para ter comunhão com a igreja. Jesus na Santa Ceia deixou bem claro, ó, quando vocês participam do sangue e do meu corpo, do pão aqui, do suco e do pão, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Ele está dizendo: vocês vão fazer isso em memória de mim. Não é em memória da igreja, não é em memória do pastor, não está ali para honrar um pastor, é isso aí é em memória dele. Mas Paulo disse que tinha alguns irmãos lá e ele chamou a atenção. Tá, vamos lá para o texto então. Vamos lá para o texto, porque de argumento tem muita gente pregando bobagem usando argumento humano. E não vai para a Bíblia, né? Então vamos para a Bíblia. Porque 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala assim, lá no 27 diante: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E Paulo não está dizendo: só eu vou te examinar, eu vou ver se tu pode ou não participar. Paulo não está dizendo isso, ele diz: examine-se a si mesmo. É você que se examina, não é o pastor. O pastor não tem essa autoridade, Deus não deu essa autoridade para ninguém na terra, nem o Filho de Deus fez isso. O pastor, qualquer outro pregador, não tem autoridade para fazer num culto quem pode ou quem não pode participar da ceia. Quem está ali é a pessoa que vai ter que se examinar a si mesma, ela que vai ter que olhar para dentro de si e ver como é que ela está com Deus. Se ela só está em pecado se ela não discernir que aquele suco e aquele pão representam espiritualmente o corpo de Cristo que foi moído na cruz e o sangue de Cristo derramado por nós. Se ela não discernir isso, ela vai estar pecando contra si mesma. Não é contra o pastor, não é contra a igreja, é ela e Deus. Então é sobre ela que está o pecado, não é sobre quem está servindo a ceia. Porque é a pessoa que tem que se examinar, ela que tem que ver como é que ela está com Jesus, ela que tem que ver como é que ela está com Deus. Não é o pastor que determina quem está bem para participar, quem não está. Mas está em pecado, irmão, não pode participar. Ô irmão, vamos parar de achismo, vamos parar de querer botar a regra que a Bíblia não diz. Se tu disser que só quem não tem pecado, quem não está em pecado pode participar, nem tu que é pastor, nem um homem, nem uma mulher dentro da igreja pode participar. Sabe por quê? Porque, lá 1 João 1, lá no 8 diante, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmão, se tu está no altar e tu acha que porque tu é um pastor, tu é um pregador, tu é isso, tu é aquilo, dentro da igreja, tu tem autoridade para dizer que um irmãozinho dentro da igreja não pode participar da ceia porque está em pecado, então tu também não pode participar porque tu também peca, irmão. Sabe só quem poderia participar da ceia, então? É só as criancinhas, aquelas assim, bem inocentes ainda, que não entrou maldade no coração, que não entrou malícia.
Nenhum na igreja poderia participar, nem tu que prega a palavra. Porque todos nós pecamos, todos nós, um momento da vida, naquele dia, antes de ir para o culto, muitas vezes pensou bobagem. Ou falou uma bobagem contra alguém, tem que pedir perdão para Deus antes de chegar lá. Então nenhum de nós somos justos em nós mesmos, sem Jesus, para poder participar da Santa Ceia. Nenhum de nós. Ah, mas chegou uma prostituta, irmão, ela chegou na igreja lá, como é que eu vou deixar ela administrar e participar da Santa Ceia? Quem é que trouxe ela na igreja? Foi o diabo? Não foi o Espírito Santo? Se durante o culto, Deus falou com ela através da palavra, e ela se arrependeu, quem sou eu, quem é você para dizer que ela não pode participar da Santa Ceia? Porque é ela que tem que se examinar. É Deus que conhece o coração dela. Se ela durante o culto se arrependeu e ela quer participar da Santa Ceia, ninguém nessa terra tem autoridade para dizer que ela não pode participar. Se um traficante entrar na igreja aquele dia e se arrepender durante o culto, ele pode participar da Santa Ceia. Ah, mas ele não é batizado, ele isso não é aquilo, assim, irmão. Ah, porque não está casado no papel, me mostra na Bíblia onde diz que tem que estar batizado, onde é que diz que tem que estar casado no papel para participar da Santa Ceia. Mas eu te mostro, eu só não separei o versículo aqui agora, mas também está na Bíblia dizendo que Jesus diz assim, ó, naquele dia estarão 2 numa cama. E um sobe, outro fica, está falando do arrebatamento. Se estava 2 numa cama, era um casal. Se era um casal, ele devia estar casado no papel então. E se eles estavam casados no papel, por que não subiu os 2? Os 2 não eram santos aí? É o papel que santifica um homem e uma mulher para ser salvo? Não é arrependimento? Não é reconhecer Jesus como Salvador? E se eles não estavam casados no papel, por que um subiu e o outro ficou? Era para ficar os 2 também. Então, irmão, papel é bom, porque a gente tem que respeitar a lei dos homens, mas isso não influi na salvação. Assim como o batismo, se a pessoa está morrendo, se ela não der tempo de batizar nas águas, se ela aceitou Jesus antes da morte, ela não perde a salvação porque não deu tempo de batizar nas águas. Se ela reconheceu Jesus como Salvador, ela está indo para o céu, assim como aquele ladrão na cruz. Então está na hora de nós parar de botar regra e doutrina dentro das igrejas que impedem os irmãozinhos de chegar até Jesus. Então, como aqueles fariseus que eram sepulcros caiados, viviam uma aparência, eles não entravam nem deixavam entrar. Eles não iam para o céu e nem impediam que outros também fossem, porque começavam a pregar bobagem, começavam a ensinar o que a Bíblia não dizia, começavam a viver uma coisa de aparência. Eles não entravam e acabavam levando outros também a não entrar. Eu não estou aqui para bater na igreja, eu estou aqui para acordar os irmãos. Tanto que se eu quisesse bater na igreja, eu daria nomes, eu daria nome de denominações, mas aqui eu creio que é um povo inteligente, Deus desperta o povo dele nós estamos nos últimos tempos, irmãos. Está na hora de acordar, está na hora de alguém ter coragem de falar a verdade. Está na hora de confrontar aquilo que não é a palavra. Mateus 15 também, Jesus fala de doutrinas de homens. Isso não vem de Deus, irmão. Para de botar regra que a Bíblia não diz. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o batismo. O que te impede de ser batizado? E quando é que tu pode ser batizado? O próximo vídeo é sobre isso. Fiquem todos na paz e se quer saber se isso é verdade, vá para a Bíblia. Fala com Deus. Deus diz que o irmão está falando, o pastor Paulo está falando. É a Bíblia. É assim mesmo, eu posso participar. Fala com Deus, irmão. Deus não engana os seus filhos. Não precisa concordar comigo, fala com Deus. Deus vai te mostrar se o que eu estou falando é a verdade ou não, se é a Bíblia ou não é. Tá bom? Fiquem todos na paz. E mais uma coisa, tenha coragem de compartilhar isso com outros irmãos, para que outros irmãos descubram a verdade, que muita gente concorda com o que eu falo, mas não tem coragem de compartilhar e mandar para outros, para que outros descubram a verdade. Tenha coragem de mandar isso para outros irmãos descobrir a verdade, para outros irmãos sair do engano, para que almas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?